pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre a crise tricolor, mercado da bola com atualizações, novos nomes aí que o São Paulo busca e renovação de Caleri, além de outras novidades. Então vamos embora pro vídeo. Hoje foi dia de muito trabalho aqui no CT da Barra Funda e também de uma grande novidade, então vem comigo para você não perder nada. O treino começou com a preparação física conduzindo uma atividade com os atletas de linha. Em seguida, o elenco trocou de campo e foi praticar finalizações. Encerrando o treinamento do dia, o técnico Rogério Ceni conduziu um exercício tático 11 contra 11. E a grande novidade do dia foi a renovação do atacante Caleri. Ele tinha contrato até o final de 2025 e estendeu seu vínculo com o tricolor até 2026. Cadê as contratações do... Jackson do Pandeiro, desculpa. Jackson Honorato. Cadê as contratações do São Paulo? Jackson, meu caro, temos notícias sobre o São Paulo. Prepara o Não exatamente sobre contratações. Sente-se, porque temos novidades. A crise do São Paulo, ela cada dia tem um capítulo. É tipo o Ulisses, o livro. Odisseia. A Odisseia. A Ilíada. A Ilíada, né, Arnaldo? Agora, qual é a novidade? Empréstimos, tal... Não, vamos lá. Ele veio até de rosa para dar uma amenizada. As contratações do São Paulo, elas não têm necessariamente a ver com essa informação, porque... Essa informação que parece notícia velha, ela não impediu contratações ao longo do período. Pelo contrário, mais de uma contratação por mês, né? Então, o São Paulo está tentando, primeira resposta, jogadores para o setor defensivo. Lateral direito, lateral esquerdo, porque os dois titulares estão machucados. E talvez mais um zagueiro para poder jogar com linha de 3 zagueiros. Então, tem conversas lá com o Raí, lateral direito do Ituano. Raí, né? Não é o nosso aqui, não é o Raí Vieira de Oliveira. E o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. A notícia de hoje, que na verdade é a notícia já comum, é que o São Paulo está com 2 meses de direitos de imagem atrasados com os jogadores. Ou seja, nós estamos no meio de março, o São Paulo não pagou o direito de imagem para jogadores desde que começou o ano de 2023, certo? O São Paulo fez isso durante bom tempo do ano passado. O que aconteceu no ano passado? Além disso, do atraso de direito de imagem, tinha as dívidas anteriores dos jogadores. Sim, em outubro foram zeradas as dívidas lá atrás, dos jogadores da época lá, que até o Fernando Diniz era técnico. Pandemia, não sei o quê. Mas o São Paulo continuou com o modus operandi de ir até o 3º mês, né, quando normalmente entram as questões trabalhistas, para pagar os direitos atrasados. Porque dezembro pesa também, né? Que tem uma folha terceiro, dupla. Férias, blá, blá, blá. Mas, né, onde eu quero chegar? Primeiro, não existe clareza. A entrevista do Júlio Casares ao André Hernan, que parecia fogos de artifício para o momento econômico do clube, vai apresentar um balanço, é uma piada, né? Porque o balanço... porque isso nós estamos falando de São Paulo e Corinthians. O número azul é fácil você colocar no papel, mas o que acontece em todos os meses até dar o número azul? Qual é o tamanho do número azul? Você reparou? O que vai te dar o número azul? Você reparou que ele falou de vai ter número azul, mas não no fluxo de caixa na entrevista. Um dia depois da entrevista, aliás, no mesmo dia da entrevista, São Paulo pede empréstimos, X empréstimos de novo, tal. Para que os empréstimos? Para dívida de curto prazo. Não é com um banco ou com a FIFA, é com os jogadores dele. É fluxo de caixa. Então, como não tem receita nesse momento, empréstimo para saldar os direitos de imagem atrasados, para não completar o 3º mês de direito de imagem atrasado. Então, a situação do São Paulo, que é um lixo no campo, é um lixo fora de campo também. As coisas se misturam, é o que a gente está falando. Então, e não por acaso, o presidente evita uma entrevista, por exemplo, que o Duílio deu. Que aí você está aberto para todo mundo e todo mundo pode fazer pergunta. E todo mundo vai poder questionar. A estratégia ou a frase dele, falar menos e trabalhar mais, falar menos porque não é interessante falar tanto, né?
Porque só tem problema. Né? E é isso, de novo, aquela situação. E para o jogador, como é que fica? Né? Depois de passar um ano inteiro, agora zerou a coisa. Beleza, vamos começar 2023. Passa 2 meses, a mesma coisa de novo. E isso, até por isso, e aí a foto dos dois lá, Júlio Casares e Rogério Ceni, como a direção fica confortável para cobrar do treinador e dos jogadores mais resultados, mais desempenho, se ela está devendo. Como que vai mandar treinar em Cotia? Como vai mandar treinar em Cotia e dormir lá um mês? É isso. Aí não é dobrar o treinador. Não, então você me paga, meu velho. Senão eu não vou dormir em Cotia, vou dormir em casa. É isso. Né? O Rafael... Então, a crise do São Paulo é uma crise absurda de comando. Ninguém que comanda no São Paulo tem, digamos, justificado o seu cargo. Ninguém. Isso estoura no time. E quando a gente Bora falar sobre o camisa 9 oferecido ao São Paulo, o Tricolor busca um meio atacante, um centroavante, um lateral, um zagueiro, enfim, são várias as necessidades dentro do São Paulo. E nas últimas horas, Léo Souza, atacante de 25 anos de idade, que pertence ao Shandong Taishan da China, foi sugerido ao São Paulo. Negociação das mais simples para o Tricolor. Empréstimo gratuito até dezembro e o clube chinês ainda arcaria com a maior parte do salário. O salário é relativamente alto, mas o São Paulo ficaria com um percentual bem pequeno. O jogador está sendo avaliado pela comissão técnica e pela diretoria. Se você não conhece esse atleta, ele surgiu há bastante tempo no futebol brasileiro, quase não jogou por aqui. Ele passou, por exemplo, no Red Bull Brasil, no Corinthians, no Ituano, no Santos e no Rio Verde. Deixou o país em 2017 quando se mandou para o mundo asiático. Jogou na temporada passada por empréstimo no San Hyundai da Coreia do Sul. Esse time foi campeão e ele foi um dos destaques, com 14 gols em 43 partidas. Não pode jogar na China porque o seu clube já estourou o limite de estrangeiros. Seria uma operação barata, mas ainda não há uma definição em relação ao Tricolor. Essa decisão será tomada nas próximas horas. Me parece um jogador interessante, especialmente por conta das condições do negócio. Para fechar sobre o São Paulo, mais 2 informações. O Tricolor deixou vazar a notícia de que reduziu em 26 milhões de reais sua dívida bancária somente em 2023. Em compensação, São Paulo completou 2 meses sem pagamentos de direitos de imagem aos atletas. Se deixar completar o terceiro, vai correr o risco de perder jogador de graça na justiça. Vamos lá. São Paulo com 3 zagueiros. É um desejo, é uma necessidade, é um sinal, é uma apuração, é uma camiseta, o que é? Vai além do meu desejo da camiseta. Vai além disso. Eu acho que é um pouco de tudo que você descreveu, da necessidade, da circunstância, da parte mais difícil da temporada que vem por aí, né? E aí, esse novo São Paulo que você destacou, que vem treinando com muitos desfalques nesse período de pré-temporada, alguns outros desfalques, por exemplo, não contusões sérias, mas Gabriel Neves teve contusão, outros caras tiveram contusão. Esse São Paulo vai ser testado com esse sistema no jogo treino da semana que vem contra o Coritiba no CT da Barra Funda. O Coritiba vai fazer 2 amistosos em São Paulo contra São Paulo e Corinthians. Coritiba também precocemente eliminado do estadual paranaense. E aí, Tironi, é o seguinte, com as baixas no sistema ofensivo, Galopo operado fora da temporada, Caleri com retorno incerto, a questão do tornozelo, deve voltar aos poucos e não na plenitude. Pedrinho lá com os problemas particulares, acusação de agressão à namorada e tudo mais. O São Paulo tem as suas opções ofensivas, até para esse 4-2-4 que o Rogério imaginou, diminutas. Em contrapartida, na zaga, que foi o setor mais carente do São Paulo na temporada, depois que o Diego Costa foi operado, que o Arboleda começou a sentir a tendinite e que a zaga ficou só com Alan Franco e Beraldo, tem os retornos de Arboleda e Diego Costa, então o São Paulo passa a ter 4 zagueiros de bom nível. O Beraldo é a coqueluche lá do São Paulo. O Rogério adorou o Beraldo, foi a grande surpresa da primeira parte da temporada. Eu concordo com ele. Então, o zagueiro canhoto, o construtor foi bem mesmo. Foi a notícia boa do São Paulo nesse período. É uma das poucas notícias boas. Então a tendência é que o São Paulo tenha uma zaga com 3 zagueiros, com a afirmação do Beraldo, o Arboleda voltando possivelmente na sobra e o Alan Franco na direita, porque o Diego Costa, como ficou muito tempo sem jogar, ele vai entrando aos poucos. Então a zaga seria Alan Franco, Beraldo
e Arboleda na sobra. Ó, o São Paulo, então, né, a notícia que o meu parceiro Marcelo Razan trouxe, né, o São Paulo atrasando 2 meses. Só para explicar para vocês, o salário ele é dividido, né, pagamentos de direitos de imagens, né, que é a maior parte do salário, e o que é pago na carteira de trabalho. De repente, o atleta, se não tiver ali pago, ele pode entrar na Justiça do Trabalho e rescindir até o contrato. Não é ali na carteira que o São Paulo atrasa o salário, é na questão dos direitos de imagem. Isso incomoda muito, né, alguns jogadores estão incomodados com esses atrasos, porque são atrasos recorrentes. Até o ano passado o São Paulo sofreu com essa questão, mas novamente o São Paulo atrasa os salários e o São Paulo foi ao mercado e fez contratações, né? Trouxe jogadores na janela de janeiro, está trazendo mais jogadores agora, tem o Gemerson do Guarani, que é uma negociação que está em andamento, Rai Ramos já está apalavrado com o São Paulo, e o São Paulo também está de olho em outros atletas para repor o elenco, né, que tem muitos lesionados. Então o São Paulo está indo ao mercado, está contratando, está gastando, vai gastar ainda mais, e isso causa um incômodo sem dúvida nenhuma dentro do vestiário do São Paulo. Mas o São Paulo promete, eu falei com algumas pessoas ligadas à diretoria, com algumas pessoas da direção, e eles entendem que essa é uma questão de que o São Paulo passa por dificuldades financeiras, que os jogadores têm esse conhecimento, mas que vai tentar resolver isso o mais rápido possível, e ainda mais quando isso ganha o noticiário, acelera ainda mais o processo para que não haja nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de problema nos bastidores, já que o São Paulo já vive problema de bastidor, já desde essa questão do Rogério Ceni com o Marcos Paulo, né? Então o São Paulo tenta evitar esse tipo de problema de bastidor, mas sem dúvida nenhuma, essa questão do atraso salarial aumenta ainda mais a pressão no momento em que o time tenta, né, abafar qualquer tipo de crise. Então o São Paulo, pelo menos na conversa que eu tive com pessoas do clube, é que vai tentar nos próximos dias aí dar uma acalmada, dar uma segurada e pagar esses atrasos, ou pelo menos quitar parte desses atrasos, para que não haja nenhum tipo de burburinho, já que existe um incômodo, parte do elenco existe um incômodo em relação a esses atrasos salariais. Se você for falar, mas poxa, o time não tá tendo esse desempenho, por que estão bravos? É uma outra questão, né? O cara tá trabalhando, tem um salário, ele precisa receber, isso é direito do jogador, né? Isso tá certo, isso não tem que questionar. Fato é que o São Paulo precisa ter paz, né? O São Paulo busca ter essa paz, e todo dia tem algo diferente no noticiário, e agora essa questão dos atrasos salariais, mas que há a promessa de que o São Paulo vai conseguir pagar parte desses salários. Quero te atualizar sobre as últimas do mercado no São Paulo, tem muita coisa acontecendo. O Rai Ramos foi comprado nessa quarta-feira do Ituano, compensação financeira inferior a R$500 mil. Tricolor deixou um percentual de uma venda futura e contratou o lateral que pertencia ao Ituano. Diante dessa notícia, surgiu a especulação de que o Rafinha estava deixando o Tricolor com destino ao Curitiba. Entrei em contato com o Ricardo Scheid, que é o empresário do Rai Ramos e também do Rafinha, e ele explicou essa história dizendo o seguinte, abre aspas, não tem nada. Essa especulação de Rafinha no Curitiba começou porque o São Paulo está trazendo o Raí. O Scheid ainda completou, dizendo que o Curitiba fez uma oferta um tempo atrás, mas não andou. Fecha aspas. Rafinha, que acabou de se recuperar de um problema no tornozelo, já está treinando com os companheiros. Bora te atualizar sobre Natan, lateral que pertence ao São Paulo e também por conta da chegada do Rai Ramos, foi especulado como possível reforço do Sporting. Ele tem sondagens de clubes da Europa, o Sporting não faz parte dos interessados. Uma fonte minha, ligada ao clube português, assegura que o Sporting já tem, no momento, 2 jogadores jovens convocados para a seleção portuguesa e que hoje tem mais potencial do que o Natan. Para completar o giro do Tricolor, queria contar que Gemerson, lateral esquerdo do Guarani, que interessou ao São Paulo por conta do que fez no Campeonato Paulista, pode ser contratado até o fim dessa semana. São Paulo não tem os R$10 milhões para comprá-lo, mas cogita envolver nesse negócio um empréstimo de jogadores para que o Guarani se reforce na Série B, e a ideia agradou ao Bugre. Para fechar sobre o São Paulo, Gabriel Barros, meio atacante, o camisa 10 do Ituano, que foi especulado recentemente no Internacional, no Fortaleza e no Santos, também conversa com o São Paulo. Cheguei a contar para vocês ao longo da quarta-feira que o Marcelo Robarinho, empresário do Gabriel, descartou qualquer conversa com o Tricolor, mas uma fonte minha no São Paulo assegura que houve sim um contato. Então o São Paulo também está de olho na possibilidade de fechar com um jogador de 21 anos de idade. Pessoal, o São Paulo não para, é muita notícia no mesmo dia, né? Para começar, a renovação de Caleri é grande novidade, é uma boa notícia, uma ótima notícia. Ainda que muitos digam que é para tirar o foco dos problemas de São Paulo, mas acho que é uma boa atacada. Exemplo de profissionalismo, caráter, jogador, raça dentro de campo. Torço muito para que o Caleri conquiste títulos pelo São Paulo, porque dá gosto de ver ele jogar. Gostaria de mais 10 Caleris no mesmo time de São Paulo, aí seria bem diferente, né? Ainda assim, não falta vontade do time, falta qualidade. Agora, falando dessa crise sem fim do São Paulo, né? São Paulo que de manhã apresenta melhores nas suas contas, parece que deixa vazar uma matéria aí no GE,
falando que o índice de empréstimo melhorou, no sentido que você teve o superávit de 20 e tantos milhões, você pagou mais empréstimos que pegou, mas aí à tarde vem a bomba falando que o São Paulo deve 2 meses de salários aí de imagem dos jogadores, e aí voltamos à estaca zero, né? O Júlio Casares, que deu uma entrevista que pra mim aqui parece ter sido combinada com o André Hernan, mas deixa quieto, né? Falando que o São Paulo vai apresentar ótimos números aí, vai ter uma melhora no balanço aí, uma redução da dívida, e aí vem essa. Complicado, né? Então assim, o que ele prometeu lá na campanha, falta muito uma coisa, transparência. Transparência, verdade é essa. Cara que apresentar todos os jogadores do Morumbi com os ídolos, começou no primeiro ano assim, parou. Assim, muito que foi dito foi esquecido. A verdade é essa. E cada vez mais que eu vejo Casares, com todo respeito, mais me lembra um político, né? É muito blá 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 blá. Vamos ver os números aí. Eu não sou torcedor de balanço financeiro, eu sou torcedor de campo. Eu acho que não é mais que obrigação com um produto como o São Paulo você ter superávit. É o que o Arnaldo estava dizendo em uma live. Os caras são muito ruins, a verdade é essa. Porque pega bem, você pega um cenário de 10, 15 anos atrás, só o São Paulo tinha um estádio junto com o Santos. O São Paulo é o único que tinha 2 centros de treinamento. O São Paulo vendia jogadores por valores muito maiores que vende hoje. Então, cara, é o cenário perfeito. Você tinha o Palmeiras que estava caindo já pela segunda vez para a segunda divisão, que não tinha estádio, depois começou a montar seu estádio, assim como o Corinthians. E ainda assim, no período que o São Paulo tinha todas as vantagens. Leco, Aidar, Juvenal e companhia conseguiram esfacelar o São Paulo. Esfacelar. Tudo bem que é um retrabalho, é um trabalho de recuperação, de reconstrução, mas também não dá para pedir paciência mais ao torcedor, né? São mais de 10 anos nessa brincadeira. E aí você vê como o trabalho deles é ruim. Eles conseguiram destruir uma marca que continua viva e muito viva no coração dos torcedores aí. E que a gente, bem ou mal, aí ganhou o Campeonato Paulista, chegou às 2 finais, mas ainda estamos muito atrás dos nossos rivais. E outra, né? Com uma imensa preocupação com esse Campeonato Brasileiro. E, né? Porque vai ser duríssimo. E assim, todos, assim, eu sou um deles que a gente fica assim, primeiro é alcançar os 45 pontos, né? E depois a gente pensa que pode vir. Sabe que não tem capacidade de competir as 3 competições ao mesmo tempo. Se for para priorizar dessa vez, prioriza com o brasileiro, não brinca não, porque vai ser um brasileiro duríssimo, talvez o mais duro aí dos últimos anos. E o São Paulo aí numa crise sem fim, né? Como é que você vai cobrar os jogadores como foi dito se você não paga o salário deles aí pra Cotia fazer uma concentração? Não tem como. Entendeu? E aí você deve ver jogadores que estão no plantel e contrata outros. Sabe? Eu entendo que, não, tem mais que obrigatório. Não joga, não tem que não. Acho que salário é obrigatório. É lei. Independente se a gente gosta ou não do futebol apresentado, de tal jogador. Se o jogador ganha 500, se o jogador ganha 100. Isso é uma questão de negociação. E aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando eu trabalho eu quero receber, né? E é o mínimo, né? Então assim, um clube que já foi exemplo, hoje tudo vaza, antes não vazava. Deve a meio mundo, antes não devia ninguém. Então assim, o cenário é complicado. É como vem sendo dito aí por alguns, talvez a maior crise institucional do São Paulo da história, né? E assim, semana atrás de semana e não tem jogo, né? E aí o São Paulo tenta tirar foco o quê? Renovando com o Caleri. Ao que parece, tem uma renovação aí praticamente acertada com o até 2027. Deve estar louquinho para apresentar isso. Você tira um pouco o foco. A gente não pode esquecer o que está acontecendo. A gente não pode esquecer que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Mas o Água Santa é finalista do Paulista. Tô nem aí. A gente não pode esquecer que agora as contratações do São Paulo têm sido Raí Ramos, São Paulo tentando Jamerson, tentando Gabriel, tentando o atacante aí da China, que eu até esqueci o nome agora. Então assim, cara, pra trazer um bando de Zé Mané, já usa o Zé Mané que tem. A verdade é essa. E, mas tem o DM realmente São Paulo, que não tem jogador, machuca muito, realmente, é verdade. E aí também a outra boa notícia foi a estreia do atacante Ganesh Faisal aí, que acabou marcando gol, parece ser um bom jogador. Também a boa atuação do Pedrinho lá no Sub-20, ele que jogou o profissional no final do ano passado, agora voltou para o Sub-20, tem jogado bem. E as especulações que, como eu já disse, né, jogadores aí
que se destacaram em clubes menores do Campeonato Paulista, ou até... E o São Paulo busca jogadores desse nível, tanto no Campeonato Paulista quanto em outros campeonatos regionais. Não tem bala na agulha. Ainda assim, disputa o Jamerson com o Santos. E o São Paulo não tem bala na agulha. O São Paulo contratou o Raí Ramos por R$500 mil, que é o que dá pra fazer. Não dá pra pagar R$10 milhões no Jamerson, lateral do Guarani. A verdade é essa. Não dá, esquece. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que é uma panela de pressão. E nessa panela de pressão sai no Bola VIP também que o Everton Ribeiro está terminando seu contrato com o Flamengo no final do ano. No meio do ano já tem a possibilidade aí de negociar com outros clubes. E o São Paulo seria um dos destinos, porque o Rogério Ceni tem bom trâmite com o jogador, já foi treinador do jogador. Os dois foram campeões brasileiros, campeão de Supercopa, campeão carioca. E o São Paulo tentaria. Agora, você viria para um clube cheio desses problemas ainda que não paga direito de imagem? Só se falar assim, já deu, agora eu quero um super desafio na minha vida. Então pode vir pro São Paulo. Vem que a gente abraça. Porque é o meio de ligação que todo São Paulino gostaria de ter. A verdade é essa, que todos nós perguntamos, pedimos, cadê o meia, cadê o meia, cadê o meia? Que o São Paulo há anos não tem o meia. Então assim, gente, é mera especulação. Acho muito mais um sonho. Só vem se o jogador quiser muito ver. E eu não tenho dúvida que terá propostas de outras equipes como Corinthians, entre tantos outros. Corinthians também, que já ficou de olho no jogador, já conversou com o jogador. Então, assim, é difícil, é complicado, é um momento que eu digo assim, cansei, né? O São Paulo busca paz, mas o São Paulino quer paz. Vamos colocar assim. E a gente não tem paz, é todo dia uma novidade, uma notícia, uma crise. Até quando? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias não tão boas, as novidades nem tão boas, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores! Uma ótima sexta-feira a todos. Lembrando que não teremos São Paulo no fim de semana. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.